A Praça do Patriarca, em São Paulo, próxima ao Viaduto do Chá, o Teatro Municipal e outros símbolos arquitetônicos da cidade são a porta de entrada de um centenário edifício que abriga uma residência artística. O espaço é mantido por um centro universitário que carrega no DNA, desde sua fundação, a arte e a cultura. Tinta, concreto, papel, fotografia, vídeo e impressões 3D. Planejamento, estudo, reflexão e observação. Esses são alguns elementos que compõem o processo criativo de 8 artistas que habitam a residência artística da FAAP. O espaço é único na América Latina, mantido por uma instituição de ensino e existe desde 2006 como um ambiente de proliferação das artes. O coordenador da residência artística FAAP destaca o significado deste intercâmbio cultural. A residência é uma maneira de apoiar, de dar condições para esses artistas, portanto, de fornecer a eles uma condição de estar aqui, mas para os alunos e para qualquer pessoa que seja ligada à FAAP também é uma possibilidade de ter um contato direto, de conhecer essas diferentes realidades, desses diferentes lugares de onde vêm esses artistas, sejam internacionais, a gente já teve artistas dos 5 continentes, ou de diferentes estados do Brasil, também já tivemos artistas de todos os lugares. Então, eles, semanalmente, cada um dos artistas vai à faculdade, vai ao Centro Universitário Armando Aures Penteado, e no curso de artes visuais eles apresentam o seu projeto, o seu percurso, o seu processo de formação. Ou seja, há uma troca nesse sentido, uma troca de uma dimensão mais acadêmica, que é a participação deles do que a gente chama de seminários de investigações contemporâneas. Então, é uma disciplina dentro do curso que hoje faz parte da matriz curricular desses estudantes de artes visuais, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. O edifício onde habitam os artistas proporciona o primeiro encontro com a arte em São Paulo. Construído pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo na década de 1920, dialoga com a paisagem mista de estilos arquitetônicos do centro, como edifícios centenários e monumentos icônicos, como a estrutura projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Houve uma preocupação no início da criação da residência que ela fosse aqui num processo de contribuição para ocupar o centro da cidade, para viver o centro da cidade de São Paulo, para morar no centro da cidade, para procurar e também trazer atividades que pudessem, de alguma forma, contribuir para o entorno desse espaço, que é a Praça do Patriarca. Temos arquitetura, referenciais arquitetônicos, seja o da igreja que está aqui à nossa frente, que é uma edificação de século XVIII e XIX, a fachada XIX. Temos 2 arquitetos ou duas contribuições arquitetônicas de arquitetos ganhadores de prêmio Pritzker, o Nobel da Arquitetura, e, obviamente, nós estamos em um edifício que é um edifício do escritório Ramos de Azevedo, de 1923, por isso que eu insisto no centenário que a gente está comemorando. Estamos do outro lado, exatamente, do outro lado do Teatro Municipal, onde acontece a famosa Semana de 22, e logo, alguns meses depois, a gente tem aqui o início de funcionamento do edifício da Casa Lutécia, como é o nome original. Então, a praça reúne uma série de referências, também uma espécie de referência a essa arquitetura da cidade de São Paulo. Itália, Equador, Argentina, Portugal e Chile são os países de origem dos atuais integrantes da residência artística. Já o Rio de Janeiro foi o estado que exportou as 3 residentes brasileiras para a experiência no edifício Lutetia este semestre. Mi proceso, bueno, es diverso, cambia mucho. Tomo fotografias, tiro fotografias na rua, faço collage, mas depois eu projeto na pintura, então tem muitos processos. E acho que o espaço é muito bom para isso, porque é muito grande, então uno sente como possibilidade de experimentar muitas coisas. O processo artístico começa sempre em ateliê, onde trabalho com as mãos que pensam e que executam, e o que venho explorar aqui na residência da FAAP é um momento tridimensional e virtual de um meio
que comecei agora a explorar. Tenho uma relação, eu uso materiais da construção civil e também algumas imagens desse ambiente doméstico, casa, construção. Então, muito do trabalho ele vai surgindo nas relações que eu crio com os espaços que eu moro. Daí vão surgindo as imagens e algumas das formas e alguns dos materiais também. Então. Significa colocar 2, 3, 4 artistas do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, da Bahia, com um artista de Portugal, da China, ou seja, a gente leva em consideração as recomendações, por isso é importante as cartas de recomendação que nós recebemos, os projetos, as propostas que tenham um sentido de serem resolvidos aqui, e pensar que eles também vão poder utilizar toda a infraestrutura da FAAP, do centro universitário, significa os ateliês, biblioteca, material de produção audiovisual, enfim, há um universo muito grande que normalmente os deixa fascinados, ou como você mesmo já ouviu o artista dizendo que o espaço é incrível, o espaço de trabalho, o espaço de moradia. Então, significa criar condições para outras ações. O prédio histórico tem capacidade para receber simultaneamente até 10 artistas que contam com apartamentos individuais equipados com cozinha e banheiros privativos. Eles contam ainda com espaço multiuso e de trabalho coletivo, além de espaços expositivos. Um deles, já em preparo, foi o cenário da entrevista com o coordenador do curso, que fala das atividades de Open Studio realizadas no local. E organizar um Open Studio no final de março, começo de abril, significa dar a esses artistas um tempo, algumas semanas, para alguns quase um mês e meio, de início desse processo de investigação e de trabalho. E organizamos um segundo Open Studio no final desse período, que é normalmente no último sábado de maio ou primeiro sábado de junho, no qual é possível ver o desenvolvimento de muitas dessas pesquisas. É uma maneira de criar uma condição para que eles se insiram no sistema da arte a partir de uma exposição oficial, institucionalizada, com uma estrutura que a gente tem aqui, nesse espaço que a gente está vendo um pouco em processo. Então, a gente organiza esse tipo de exposição e, às vezes, dependendo do calendário, conseguimos organizar exposições com os próprios residentes. A gente já teve algumas exposições, principalmente de residentes aqui, coletivas habitualmente, mas até uma exposição de residentes do nosso programa em Paris, junto ao ACT des Arts. As atividades de Open Studio são uma oportunidade para conhecer os trabalhos dos artistas, além de renovar os ares do centro de São Paulo. Hugo Rocha para a Rede Vida de Televisão.